quando se trata de fotografia, todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas quando a gente fala sobre profissionalismo, o olhar que está por trás das lentes é o que se torna uma marca. E é por isso que o programa Personalidades, nessa edição, vai contar a história do fotógrafo renomado aqui pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul, Alexis Prapas. Alexis, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar do seu programa. Bom, é uma honra estar podendo contar a sua história também e sempre trazer profissionais que realmente conhecem Mato Grosso do Sul e colocam seu olhar, seu profissionalismo, toda a sua arte, né, para mostrar o nosso estado, as personalidades daqui. E a gente estava conversando já nos bastidores sobre a sua vinda para o Mato Grosso do Sul, que nem era Mato Grosso do Sul, porque você é nascido em São Paulo. Como é que foi isso? Então, eu nasci em São Paulo na década de 70, 1974, para ser mais preciso. E meus pais já estavam meio saturados da cidade grande, assim. Meu pai tinha esse ideal de talvez ir morar num lugar mais calmo, mais tranquilo. E aí eles se mudaram para Campo Grande. Primeiro se mudaram para Botucatu, moraram numa fazenda um tempo lá durante um ano. E logo depois vieram para cá. Então eu vim bem no comecinho dos anos 70, no finalzinho dos anos 70, pouco antes de se tornar MS ainda, né? E aí desde então morei aqui, vivi, cresci minhas raízes aqui, minha mãe e minha irmã moram aqui até hoje. Meu pai voltou para São Paulo depois de um tempo, mas a gente acabou fincando raízes mesmo aqui. E como é que foi essa infância mato-grossense e depois sul-mato-grossense? Ah, foi muito bom, né? A gente brincava na rua, na época que era bem tranquilo, né? Saía, corria, fazia todas as brincadeiras que as crianças faziam na época na rua, andava de bicicleta, ia para explorar os terrenos para fazer pista de bicicross. Era uma fase gostosa, assim, de brincar livre, né? E a gente tem a impressão, né, que quando profissionalmente alguém se destaca numa área específica, essa veia, essa raiz para esse talento, ela nasce na infância, mas nem sempre é assim, né? A gente estava conversando aqui que você, né, pensou em ser artista, mas não sabia exatamente aonde. Eu sempre gostei de arte, né, e sempre gostei de natureza também. E a partir do momento que eu comecei a ter, eu achava que ia ser músico, né? Na adolescência eu queria ser músico, queria estudar engenharia musical para fazer tipo gravação em estúdio, eu gostava dessas coisas. Tinha a bandinha, né, dos amigos ali. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos com câmeras fotográficas profissionais. Minha família tirou muita foto, então eu sempre tive muita foto de infância, tinha referência sempre da gente tirando foto. Então tinha as caixas de fotografia lá em casa com vários albinhos. Então isso eu acho que tudo vai influenciando a gente aos pouquinhos, sem a gente perceber. O olhar vai se construindo, né? Sim. E quando eu comecei a brincar com as primeiras câmeras, eu fiquei curioso, achei muito legal essa possibilidade de se controlar tudo, né? Diferente das câmeras que meus pais tinham, que só apontava e apertava o botão. Então isso foi o começo, assim, né? Até quando eu tive um período que eu morei fora, assim, com os 17 aos 18 eu morei na Grécia. Minha família é de origem grega, minha mãe é grega, meu pai é brasileiro. E por lá, isso o nome, Alexis Prapas, bem exatamente, é bem originário grego, né? da Grécia. E ela tem um primo, tem a família ainda da Grécia, e esse primo dela tem um restaurante e me ofereceu, passa uma temporada lá para você conhecer. Ele veio passar férias aqui, me convidou, e eu fui, fiquei uma temporada lá, trabalhava no restaurante e conhecia em volta, eu comprei uma bicicleta, ia para as praias, fazia amizade. Aí esqueceram uma câmera no restaurante dele lá e nunca foram buscar, ficou lá meses. Eu pedi emprestado essa câmera, uma câmera profissional, comprei uns rolos de filme e comecei a fazer fotos aleatórias ali, fotografar estátua, meus amigos, a praia. E nossa, muito legal, adorei. Aí foi despertando mais ainda a curiosidade, mas ainda né, eu sempre fui muito curioso de aprender coisas novas, então isso foi mais uma coisa que eu achei muito legal. Voltando para o Brasil, aquele período sem saber o que fazer, se ia fazer faculdade, se não, 18 anos para 19, aí eu consegui, a minha mãe ela era representante aqui em Campo Grande do fotógrafo Manuel Guimarães, de Curitiba. Sim. Um fotógrafo que faz retratos, até hoje ele fotografa muito, ele é um cara bem experiente nisso, já era muito experiente, na época ele estava super novo, ele estava com 33 e já tinha fotografado mais de 20 mil pessoas. Era um cara bem especialista em retrato. E ofereceu uma oportunidade de trabalhar lá no laboratório, revelando fotos lá, assistente de laboratório em Curitiba. Eu fui, abracei, falei, bora, né, vamos conhecer. E Curitiba eu não conhecia também a cidade.
Aí passei 5 anos, simplesmente, em Curitiba, morando lá, aprendendo fotografia, fazendo curso, outros cursos. Trabalhei 2 anos com ele e depois disso já por conta própria, né? Lá mesmo, fazendo um estúdio em casa, laboratório de revelação em casa. E a gente tem um pouco essa ideia de que quem sai daqui para estudar fora, muitas vezes não quer voltar, mas você acabou voltando por quê? Então, eu gosto daqui. Curitiba é muito frio, eu não gosto de frio. Frio, assim, frio controlado é bom, frio com estrutura é bom. Curitiba é muito frio e não tem estrutura de uma Europa, por exemplo. Sim. Os lugares são gelados, eu não me adaptei muito a essa parte do frio. Mas é uma cidade maravilhosa, a parte cultural é muito grande, sabe? Aprendi bastante coisa lá, mas eu não tinha mercado, eu era muito novo lá, então não tinha mercado, tinha muitos fotógrafos bons lá já. Sim. E aí eu vinha fotografar em Campo Grande sempre, né? Minha mãe agendava as pessoas, fazia divulgação. Eu vinha para cá, fotografava muito mais do que eu fotografava lá. Então eu estava morando lá, tendo um negócio aqui, praticamente. Fazia exposições, a gente alocava no shopping, fazia exposições no corredor do shopping para agendar ensaios. Na época fazia muito ensaio também de retrato. E aí eu falei, cara, vou mudar para Curitiba, para Campo Grande, vou voltar para Campo Grande. Está muito melhor o mercado aqui, está muito mais fácil para eu explorar, né? E aí voltei. E você comentou a respeito da sua juventude em Campo Grande, teve uma bandinha, mas não era uma bandinha, né? Porque você tocava até na noite aqui em Campo Grande. A gente fez vários shows, uma banda, na época, foi até famosinha, Inverno Russo era o nome da banda, né? Dessa banda surgiu o Filho dos Livres e depois o Naipe, né? São os músicos que estavam comigo nessa banda. Então hoje eles estão até hoje, a Naipe é uma banda que tem quantos anos aí de estrada, né? Então você está super no cenário artístico aqui, super assim, envolvido com o meio, conhece as pessoas, conheço gosta. todo mundo. A época da Blues Band, era muito amigo deles, fazia foto para eles, que depois se tornou a Bêbados Habilidosos e o Banda do Velho Jack, também 2 grandes bandas do estado. Então eu conheço todo esse povo, convivi com eles nessa época. Do começo dos anos 2000, né? Comecinho dos anos 2000, a gente, nossa, conviveu bastante. Sim, e falando em começo dos anos 2000, eu tenho uma lembrança, assim, porque era minha época de adolescência, justamente nessa convergência, assim, né, do analógico para o digital. A gente já recebia sinal de TV a cabo, então informação que vinha de fora, que vinha de outros países, não apenas aquelas informações da TV aberta. E eu acredito que o conceito da moda se transformou muito, da imagem, de como a gente poder se posicionar, se projetar. E o seu nome meio que entrou nessa vertente moderna. Eu acredito que na questão do retrato, como você disse, mas para as revistas também. E aí o Alexis Prapas foi ganhando realmente essa carinha de marca, como a gente pode dizer. Foi na época dessa mudança, eu consegui dar um passo muito rápido, porque eu aproveitei o momento que eu estava com um estúdio no Shopping Campo Grande, que era o único shopping da cidade. Eu tinha um estúdio, eu tive a oportunidade de fazer uma exposição numa loja, que depois eu transformei num estúdio, o pessoal do shopping gostou da ideia, e foi o primeiro estúdio digital. Então lá eu fotografava com câmera digital, mostrava o resultado na hora na tela da TV. Isso para quem só existia analógico, era uma coisa impensável, você vê a foto na hora, só existia Polaroid, que era uma qualidade baixa e uma foto pequena. E ali eu tinha uma impressora de 1,5 m em parceria com a Grafix, que eram meus parceiros na época, ainda são até hoje, o Cid e a Eliana. A gente fazia as impressões tamanho enorme e botava na parede, as pessoas viam o resultado na hora e podia buscar as fotos em algumas horas, né? Então isso gerou assim foi uma bola de neve, né? Porque a pessoa passava, e o que é isso, né? Que diferente, entrava para ver e a gente convencia a pessoa, vamos fazer uma foto de teste, se você não gostar não precisa. A pessoa fotografava, nossa, comprava, com certeza, porque além de tudo, naquela época a gente mostrava a câmera, a gente mostrava a imagem por uma TV comum, de tubo ainda. Só que essas TVs de tubo têm uma resolução baixa, então a imagem ficava muito bonita, né? A pele parecia que já estava tratada. Sim. Então... Gente, eu com 16 anos, eu tenho foto nesse estúdio aí do shopping do Alexis Prapas. Devia ter trazido para mostrar para ele, porque é o porta-retrato que está na sala da casa da minha mãe. Olha só, que legal. Depois eu vou até te mandar. Mas eu queria que você contasse para gente como é que foi a sensação de
naquela época, né, para uma cidade como Campo Grande, que é uma capital, mas é uma cidade do interior, né, a gente não tinha redes sociais como nós temos hoje, o seu nome sendo ventilado, as pessoas querendo você, querendo tirar foto com você, e você realmente reconhecido profissionalmente pelo seu talento, pela sua criatividade. Então, foi uma época muito rica, assim, de isso aí, criatividade e poder usar, porque a gente, quando começou a fazer as revistas, né, a gente fazia muito editorial, a minha sócia, minha ex-esposa na época, Melissa Tamacira, era produtora executiva, ajudou muito também na organização desses trabalhos, então nós fazíamos muitos editoriais, com criatividade, assim, a criatividade era o limite, então a gente podia usar e mostrar coisas diferentes do que as pessoas estavam acostumadas, né? Eu acho que isso ajudou a mostrar essa criatividade e esse controle de luz, esse controle de toda a direção da fotografia e do profissionalismo que a gente teve no estúdio, que a gente sempre teve, né, no estúdio. Sim. E isso ajudou também a mostrar para o mercado de fotografia publicitária, que foi também o meu segundo dos maiores clientes, que eram os retratos e a publicidade. E a publicidade precisa disso, de criatividade, de direção, de iluminação, de você contar a história, passar a ideia do diretor de arte, traduzir aquilo em imagem de uma forma que fique coerente, que fique bonita visualmente, plasticamente, tem todas essas somas de ingredientes, né? E a foto da moda em si, dos produtos, ajuda a aquecer o mercado de maneira, acredito que orgânica, porque você desperta o desejo a partir da imagem, que foi o que eu disse no início aqui, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acredito que para o trabalho de qualquer fotógrafo, independente da área que ele atue, mas quando a gente está falando de um mercado aquecido, de uma economia forte, a gente tem profissionais da comunicação atuando. Sim, é tudo pensado, né? É tudo planejado. E aí isso foi assim um período muito bacana, quando ainda tínhamos revistas, que a revista era o veículo que chegavam nas pessoas que tinham poder de compra, poder de decisão, né? Então foi o período que meu nome mais se destacou, além de outras coisas que aconteceram ao longo desse tempo, né? Eu fui convidado para fazer uma exposição com o Mato Grosso do Sul na ONU, em Nova York, então isso foi uma coisa legal, que eu levei fotos do estado, que eu sempre gostei de natureza também. A minha base de fotografia, de estudo, os livros técnicos que eu li escritos pelo Ansel Adams, que é um grande fotógrafo de natureza, naturalista, ele fazia os materiais dos parques nacionais dos Estados Unidos para ajudar na preservação e ajudou inclusive a serem criados esses parques com as fotografias dele, isso nos anos 30. As fotos que ele fazia nos anos 30, a qualidade, assim, hoje é difícil de conseguir, de tão técnico que ele era. Então eu tinha por mais que eu não fazia muito isso, eu tive sempre essa raizinha da fotografia de natureza, por conta do estudo que eu tive das fotografias dele, do trabalho dele. E isso ajudou aos poucos também a ir jogando um pouco mais para esse lado da natureza, das fotos de Pantanal, das belezas naturais do nosso estado, né? E aí isso foi se construindo mais também depois dessa época, depois da fase das revistas, que a gente começou a explorar. Eu comecei a viajar mais para o Pantanal, Serra do Amolar, Bonito, Bodoquena e Costa Rica, e aí isso fez parte também dessa exposição. E como é que era fotografar Mato Grosso do Sul sob o seu olhar? O que você enxergava de mais bonito, assim, que você pode descrever para a gente, que você priorizou para levar, por exemplo, para Nova York? Eu gosto muito da vida, de mostrar assim, o trabalho dos peões, por exemplo, dos peões de comitiva, dos peões do Pantanal, dos peões que trabalham com o gado, o homem do campo mesmo, as pessoas que estão na lida, assim, como é difícil, sabe? Ao mesmo tempo, para eles já estão acostumados, então ele parece tão simples, né? Sim. E ao mesmo tempo tão complexa. Eu admiro muito, é uma das coisas que eu gosto de mostrar, sabe? E o nosso estado ele tem belezas, assim, nosso céu tem uns pôr do sol incrível, nós temos a fauna ainda exuberante, graças a Deus, assim, ainda temos muitos lugares que a gente consegue avistar aves incríveis, inclusive aqui em Campo Grande, é a maior concentração de araras urbanas do mundo, acho que é em Campo Grande. Sim. Que aqui você anda, você vê arara. Então, assim, acho que basicamente foi esse contexto, assim, de tentar, e assim, é uma coisa muito em construção. O olhar de um fotógrafo, eu acho que ele pelo menos para mim, ele é um eterno aprendizado, um eterno descobrimento, sabe? A gente vai
quando você acha que você viu tudo, não existe, sempre vai ter uma coisa que vai te surpreender. Você pode ir para o mesmo lugar 10 vezes, cada vez você vai ver aquele mesmo lugar de formas diferentes, você vai ver detalhes diferentes, e eu acho que é isso que a curiosidade é o que me inspira, assim, é o que me desperta para desenvolver isso. Bom, Alex, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai continuar contando a sua história. Eu quero entender também como é que foi nessa transição de tecnologias até para os momentos atuais e saber de você como é que foi se tornar um nome conhecido aqui, né? Se realmente caiu a ficha, como é que é ser esse profissional assim, referência aqui nessa área no estado. Mas depois do intervalo e a gente volta com personalidades, não sai daí. Programa Personalidades de volta, contando a história do fotógrafo Alexis Prapas, que também é uma personalidade aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul na área da fotografia. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigada pela sua presença. E no bloco anterior a gente parou ali falando sobre a sua paixão em fotografar a natureza, sobre a exposição que levou Mato Grosso do Sul, né, para Nova York, para um projeto da ONU. E eu sei que você teve um projeto também junto com o Corpo de Bombeiros. A gente sabe que o bioma Pantanal, ele é um patrimônio do nosso país, da humanidade, que tem que ser preservado. E eu quero que você conte como foi fazer esse trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, que faz, assim, realmente um profissionalismo primoroso durante as épocas de incêndios, tanto na prevenção como no período aí das chamas, enfim, do combate aos incêndios. Foi um período, foi no ano que teve as queimadas foi bem grave, assim, e a gente já tinha fotografado a região da Serra do Amolar, né? Conhecia as fazendas que são reservas do IHP, né? A gente conhecia e sabia que estava tendo um grande combate lá, que estava queimando uma grande área que a gente tinha já visitado, fotografado quando a gente fez um trabalho para a Funditur. Eu fiz junto com a Oia Filmes, com o Gil Gondim, a gente conhecia essa região e a gente falou, cara, vamos fazer um registro disso, do trabalho do pessoal que está combatendo, né? Mostrar, ajudar para conscientizar no futuro, né? Criar um arquivo disso. Sim. E a gente foi por conta própria, eu e ele foi filmar, eu fui fotografar. A gente chegou em Corumbá, conseguimos, através do Coronel Rabelo, que é o presidente do IHP, nos possibilitou o trânsito até a fazenda, que fica mais de 200 quilômetros de Corumbá, né, a Serra do Amolar. E chegando lá, a gente acompanhou o combate, que não foi só dos bombeiros, mas tinha os bombeiros do estado, tinham bombeiros voluntários de Santa Catarina, tinha todo o pessoal do ICMBio, né, do Preve Fogo, e os voluntários também da fazenda. Então tinha, assim, era uma força-tarefa de várias pessoas ajudando no combate, né? O IBAMA, né, com helicóptero. Então a gente registrou, viveu com eles lá 4 dias assim intensos e tivemos que sair porque a gente estava já num período que o fogo já estava muito próximo da sede, ninguém sabia o que ia acontecer e a gente tinha que aproveitar as caronas também, que a gente teve que voltar de carona de helicóptero, porque não tinha... E vocês estavam preparados para isso? Como Sim, é que foi atravessar esse momento? A gente estudou bem, assim, as situações de vestimenta apropriada, né? Consumo de líquido, né? Levar muito recipiente com água, porque a gente foi totalmente preparado independente, né? A gente não contava com um bombeiro, com ninguém para auxiliar a gente. A gente foi só servir de apoio e registro para eles, então a gente não podia ser mais um trabalho para eles. Sim. A gente tinha que ser autônomo. A única coisa que a gente precisava era um lugar para comer e dormir, que a fazenda nos proporcionou, né? O pessoal do IHP, e a gente conseguiu, então, acompanhar eles, deixando eles trabalhar sem atrapalhar, sem interferir. Acompanhamos, registramos imagens incríveis, muito bacanas, que depois também participou de uma outra exposição em São Paulo. Essa exposição foi organizada pelo IHP, com um fotógrafo, além das minhas fotografias, de outro fotógrafo de natureza, a Bia Dória, que era a primeira-dama na época, com a exposição de esculturas dela, e tinha também fotos do Sebastião Salgado, na mesma exposição.
Então eu posso falar que eu já fiz uma exposição com o Sebastião Salgado. Nossa, maravilhoso, Sebastião Salgado, né? Ele Uma foi lenda. também, já teve na Serra do Amolar, conhece, fotografou, conhece o presidente, o Coronel Rabelo, forneceu de presente alguns quadros que eles levam nas exposições do IHP e também são quadros que estão à venda, que são para justamente ajudar a instituição a preservar e manter a reserva que eles mantêm lá, que é bem grande, né, no Pantanal. A gente vai mostrar algumas fotos aqui ao longo da entrevista desse trabalho que vocês fizeram lá, mas o que mais te chamou a atenção ali naquele ambiente queimado no meio do Pantanal? A gente percebeu assim que o fogo ele mais ou menos é incontrolável. Você acha que controla, a gente consegue proteger algumas áreas, mas quando o vento e o fogo querem, quando a natureza quer, não tem o que você faça. A natureza é soberana. Então você pode fazer coisas preventivas, mas se acontece, tem situações que você só pode ir embora dali, sair e deixar acontecer, que nem a gente presenciou em algumas situações. Porém, tudo também é um acúmulo de situações, né? São vários fatores. E o que a gente puder fazer como sociedade para ajudar a preservar, né? Evitar qualquer queimada aleatória, evitar jogar lixo, evitar acúmulo de pasto seco. Então tem todo um manejo de coisas que podem ser feitas para ajudar a fazer a nossa parte, pelo menos, né? Vamos dizer que se a gente fizer a nossa parte, diminui bastante a quantidade. E a nossa parte como fotógrafo é conscientizar, é mostrar isso, né? E outra coisa foi assim, incrível que depois a gente voltou, né, depois de quase um ano, para ver como é que estavam as coisas. Assim, a natureza, ela demora, mas ela se regenera. É muito bonito de ver. É maravilhoso de Porém, algumas espécies sofrem mais. Muitos animais pequenos ou animais que vivem, por exemplo, sob folhas, insetos, perde-se muito. Esses demoram muito mais para voltar. Agora, animais maiores que têm habilidades, árvores mais do cerrado que são acostumadas a fogo selvagem, elas são mais resistentes, elas voltam. Porém, demora, algumas perdem-se e a gente vê aquele verde e acha que está voltando e muitas vezes não é só o cipó. Tem um cipó que nasce igual uma trepadeira, sobe nas árvores e preenche tudo de verde. Esse é rápido. Acabou a queimada, ele já está tudo verde. Você fala, nossa, a natureza se regenerou já que é rápido, mas não é bem assim. Essa é uma ilusão por causa dessa planta que é a rasteira, enquanto que às vezes a árvore que está embaixo já até morreu. Então, assim, um fogo muito, quando acontece desse jeito como foi, né, um período de muita seca, são vários fatores, realmente prejudica a natureza. E Alexis, é muito bonito quando a gente traz aqui essa visão da personalidade do profissional, da pessoa que ele é, além do profissionalismo, além daquilo que ele está oferecendo para o mercado. E você é uma pessoa muito preocupada com a natureza, você é uma pessoa que é muito família, queria que você contasse, né, como é que foi com seu filho, como é que foi associar um trabalho assim, que você sempre está a campo, viajando, né, realmente com uma rotina bastante atarefada, para criar o seu menino. A fotografia, ela possibilita, que eu acho legal assim na minha área, conhecer muitas pessoas diferentes, lugares diferentes, realidades diferentes, sabe? Eu sou apaixonado por isso, por você não ter uma rotina exata. E claro, assim, eu tive um período de muita fotografia comercial, que a empresa era grande, funcionários, estúdio enorme, e isso demandava muito tempo, não só de fotografar, mas a gestão e o tempo de cuidar de tudo, de executar todos os trabalhos. E não é só isso, né? As pessoas queriam a foto com você, elas queriam o Alexis, não tinha como, eu nunca consegui trabalhar com outro fotógrafo, talvez eu tivesse que ter tido um pouco mais de paciência, mas tive poucas vezes, assim, a maioria das pessoas queriam estar comigo para fazer, né? E aí, quando o meu filho ia nascer, quando ele nasceu, a gente decidiu, na época, diminuir o ritmo para poder viver a paternidade, a maternidade, no caso da mãe dele, para poder viver isso da forma que eu gostaria de fazer, porque eu sempre fui muito apegado à criança, eu gosto de criança, tenho meus sobrinhos, e eu queria viver a paternidade de uma forma intensa, assim. Então foi quando a gente deu uma diminuída muito grande, saí do estúdio enorme, comecei a usar estúdio locado por demanda, trabalhava home office, a parte de tratamento de imagens, edição, e acompanhei toda a infância dele. Então foi
por esse lado foi maravilhoso. Porém, ao mesmo tempo, tem o outro lado da balança, que eu dei aqui uma sumida do mercado, né, em termos comparado com como eu aparecia antes e como eu apareço depois dessa fase. Não que isso me preocupou muito, porque eu não tenho grandes ambições financeiras, eu quero só viver bem tranquilo com a minha família, poder fazer as viagens. E aí isso, então assim, foi muito rico em relação ao elo que eu e ele temos, né, que a gente tem hoje. Ele está com 12 anos, então a gente já vive muitas aventuras, ele me acompanha em alguns trabalhos, algumas viagens, a gente consegue conciliar às vezes viagens a trabalho com viagens com lazer também, isso é legal. Às vezes eu vou fotografar em Bonito, como a gente vai semana que vem atender clientes em Bonito, a gente deixa lá, tem os dias de atender os clientes e os outros dias para a gente ir passear com as crianças, né? Então assim, é uma forma de achar o equilíbrio, né? Mas eu acho que o verdadeiro prazer está nisso, né? Naquilo que você faz com amor, na presença com as pessoas que você gosta. Exatamente. De repente diminuir o ritmo para aproveitar melhor o tempo que a gente tem de vida aqui. Quando a gente consegue entender que a gente não vai levar nada daqui, né? A gente vai, quando a gente morrer, caixão não tem gaveta, aquele bom ditado, né? Então, eu acho que não que você vá viver também inconsequentemente, não, você tem que se planejar também, você tem que pensar mais para o futuro, quando você estiver com menos ânimo para trabalhar, né, mais cansado fisicamente, mentalmente, então você tem que ter um certo plano, mas você também não pode deixar que esse plano você vire um workaholic intenso e negligencie sua família, porque o preço cobra depois. Se não ter elo e nem link com seus filhos no futuro, você pode se sentir, às vezes, sozinho. Mas eu sei que ainda assim a sua marca permanece viva, porque as pessoas, quando tiram foto com você, ainda hoje, continuam querendo foto com você. Graças a Deus, o resultado sempre ajudou. O resultado funciona bem, assim, eu sou uma pessoa bem de boas, assim, não sou uma pessoa que fica, como é que se diz assim, se vangloriando, tal. Eu sou bem discreto, as pessoas me conhecem, sou muito humano, muito acessível, eu converso com todo mundo, eu não tenho problema de contar segredos fotográficos para ninguém, sabe? Qualquer fotógrafo que conversa comigo sabe disso, que a gente troca ideia e é bem tranquilo isso. Então, acho que isso ajuda também, essa proximidade das pessoas, lidar com as pessoas de uma forma por igual, também ajuda você a ser reconhecido não só pelo trabalho, né? Mas por isso, por esse acesso, né? Pela pessoa que você é. E outra situação interessante que a gente colocou na entrevista é que você começou lá fazendo curso em Curitiba, trabalhando lá no estúdio de revelação, na época que era tudo muito manual. Eu lembro que na faculdade de jornalismo a gente tinha a disciplina específica de fotojornalismo. Ia para a câmera escura, com um papelzinho, com a foto que a gente tinha tirado, revelar. E como é que foi atravessar esse período todo e chegar hoje onde está tudo aqui? Foi muito interessante quando mudou do analógico para o digital, porque assim, as ferramentas que eu usava no laboratório, quando eu revelava, a forma de fazer se tornaram ícones do Photoshop. Então você vê a mãozinha, tem uma mãozinha, a mãozinha o que quer, você vai escurecer a imagem. Era a ferramenta, era a forma que a gente fazia para escurecer a imagem, literalmente, fisicamente, quando estava ampliando uma foto. Você ia deixar passar luz só na área que você quisesse escurecer. Então a mãozinha era isso. Aquela lupa, parece uma lupinha, era para deixar clara a imagem. Então as ferramentas do Photoshop ali iam imitando o que era o laboratório. E eu sou apaixonado por laboratório. Eu achava, assim, aquilo a parte de revelação para mim era como se fosse uma religião. Porque eu entrava lá naquela quarto escuro, luzinha vermelha, botava minha musiquinha, ia me concentrar no que tinha que fazer. Você tem que esperar um períodozinho para o seu olho se adaptar, para você poder revelar direitinho, ver o ponto, né, das fotografias. E eu fiz isso até 2002, eu revelava todas as minhas fotos preto e brancas. As coloridas eu mandava revelar porque não tinha processadora para colorida, mais complicado. Os banhos químicos são outros. Sim. E no preto e branco era o que eu, nossa, apaixonado. Então quando isso muda de repente para uma ferramenta, quando começou a aparecer o Photoshop, eu tive uma sócia designer no começo da fotografia, então eu experimentava essas ferramentas digitais antes de existir a fotografia digital. A gente escaneava as fotos, mandava escanear nas empresas de fotolito, que tinham os scanners de alta resolução na época, e já fazia experimentações. De repente surge uma câmera que pula essa etapa de escanear, você já podia fotografar com a câmera, já estava ali com o arquivo no computador. Então foi assim, foi acelerando muito o processo de entrega e também a qualidade
a possibilidade de você melhorar a imagem, acertar a luz, contraste, porque a gente sempre fala, a fotografia, o fotógrafo, ele não é, para mim, né, na época, quando eu aprendi o que eu gostava, a fotografia ela tem que ser a sua pré-visualização na sua mente, como fotógrafo, até a sua entrega pronta, impressa, no sentido de aquela fotografia final, com a cor que você quer, com o contraste que você quer. E muito tempo, quando se revelava no Minilab, quando você dava o filme para fotografar, mesmo um profissional, sim, quem vai interpretar a cor e imprimir a foto era o laboratorista. Você nem sabe quem é o cara, às vezes. Você não sabe, você tinha que, às vezes, ficou muito amarela, manda voltar, o processo era demorado. Quando isso veio para o computador, para a sua mão, devolveu para o fotógrafo o controle total do trabalho. Você podia, escolher qual era o contraste que você queria, a cor, a tonalidade, e entregar o material com a sua visão do começo ao fim, e não com a sua visão até a metade. E aqui eu percebo que você, além de fotógrafo, é o artista, porque você quer o trabalho integralmente nas suas mãos, e eu né? que faço porque até você hoje que pensa tudo isso. Todo esse tratamento eu faço até hoje, porque eu gosto de ter esse controle, de saber como chegar no resultado, né? Então isso eu vim exercitando sempre ao longo de todo o meu trabalho, e sempre as ferramentas, hoje em dia, assim, voltando agora para a parte mais tecnológica, né? Hoje as ferramentas estão incrivelmente avançadas, até por conta da IA, por conta de processamento mais rápido. E o que você acha de tudo isso, até para o profissional, não sei, para o mercado? Os olhos geralmente estão vermelhinha, a pessoa está cansada, é uma parte que às vezes está escura, e aí quando eu fazia o tratamento era foto a foto, tinha que fazer esse recorte, esse cuidado. E fotografar mulheres. E aí, não só mulheres, Meu tipo, Deus, né? Mulheres, candidatos, fiz muita fotografia de candidatos, muitas pessoas, publicidade. Você quer deixar a pessoa bem, né? Como se ela tivesse descansado bem, né? Às vezes a pessoa vai fotografar já cansada, corrida. Era um trabalho muito grande de fazer em todas as fotos isso, eu perdia muito tempo. E hoje com a IA, ela seleciona automaticamente todos os partes, só a parte branca do olho e retoca para você, já deixa, você só vê o grau que você quer de retoque. Então assim, coisas que podem agilizar o nosso trabalho são muito válidas. Por exemplo, você fotografa num estúdio e aparecer um tripé, o fundo está meio sujo, a parede tem uma manchinha, ele já reconhece tudo isso e tira, elimina, já deixa o fundo uniforme, sabe? Então, são ferramentas incríveis, né? Claro que também tem os exageros, você pode mudar a cor do cabelo da pessoa, você pode mudar a pessoa fica completamente diferente do que ela é. Né? Aí eu já falo que já não é mais a fotografia, já é um quadro da pessoa, uma arte, uma ilustração. A fotografia mesmo é a pessoa. E assim, eu não recrimino pessoas que não têm condição de contratar um fotógrafo, hoje a pessoa que faz salgado, de repente ela pode, né, tirar uma foto com o celular dela do salgado mais ou menos e através da IA transformar aquilo numa coisa melhor. Só o cuidado que a gente tem que ter sempre é não vender o que não é. É isso que eu falo. Não adianta você ir lá fazer um ensaio por IA e foto em Nova York, em Paris, em escritórios incríveis e todo bonito, com uma roupa incrível, aí você vai fazer uma reunião com o seu cliente, você não é aquela pessoa, você é outra pessoa. Então você pode criar um ruído de comunicação onde você vai jogar contra você e não a favor. A não ser que você viva só de mídia social, a não ser que você viva só de imagem. Aí, quem sabe, pode ser uma ferramenta que você não precisa de mais nada. Eu concordo completamente com você, porque o olhar humano não substitui o olhar humano, inclusive quando a gente está passando uma imagem depois para se apresentar pessoalmente. O nosso tempo está acabando, Alexis, mas eu não posso deixar de terminar aqui esse nosso bate-papo falando duas coisas que eu sei de você e que são sua marca registrada, tá? Um é a sua Kombi, que o pessoal acompanhando na nossa abertura vai poder ver, que o pessoal sabe que é o Alexis passando pela cidade, que é uma Kombi que você tem um amor enorme, né? Sim. E o café, que até virou um ponto de encontro, uma época, não sei se faz ainda, ali no Parque dos Poderes, a gente parava, tomava um cafezinho ali, e eu acho que era uma atitude muito legal que você tinha mesmo, de oferecer esse café, esse momento de descontração com os amigos, conhecendo muitas pessoas, né? Trocando ideia. A Kombi é uma situação, já é uma marca registrada, digamos. A Kombi surgiu em 2004. A gente, na época, tinha um estúdio no shopping, aquele Fanpix, que era um estúdio divertido, de fotos com vários acessórios. Nessa época, a gente tinha fotógrafos. Eram os fotógrafos que faziam, era um estúdio mais livre, mais experimentação, e foi muito divertido naquela época. Durou até 2006.
E aí a gente pensou na Kombi como ter um veículo para usar nas ações, e usamos também muitas vezes desse estúdio. Levava as coisas para os eventos que a gente participava também, montava esse estúdio em eventos. Era um estúdio também itinerante, né? Então, durante um período foi para isso, mas eu fui me apaixonando pelo universo da Kombi, pela história da Kombi. Eu sempre gostei desse modelo de Kombi, que é a Kombi mais antiga, Corujinha, a gente chama, tem 2 janelinhas na frente. Desde criança eu achava incrível, porque ela parece uma nave, parece que você está num avião antigo, ela tem um console de teto, ela é super diferente. E isso ficou na minha mente. Então, quando apareceu a oportunidade, eu fui reformando ao longo do tempo, fazendo várias alterações, botando meu tempero nela. E hoje ela tá, tipo, uma delícia passear com ela, eu viajo com ela, ando direto com ela, e a gente tem essa história de mais de 20 anos já, né? Eu e a Kombi. É uma parte de você. E o café surgiu numa época que eu comecei a fazer domingo com meu filho, a gente ia para o Parque das Nações, tomar café da manhã, eu e ele. Aí eu levava o fogãozinho de camping, fazia o café lá, a gente tomava café, levava um lanchinho, e aí passava um amigo, sentava, conversava, depois outro amigo. E aí a gente foi começando e aí vai ter o café, aí os amigos começavam a saber que ia ter, já iam para lá, e aí a gente teve uma fase que foi durante um ano, foi quase todo fim de semana eu ia para lá e a gente ia movimentando gente, tanto que virou um ponto botei até como um ponto no Google Maps para poder achar mais fácil, mandar para os amigos mais fácil. E a gente realmente era isso, encontravam meus amigos que têm carro antigo, iam passear domingo de carro antigo, passavam lá, pessoal de moto que ia passear de moto, passavam lá, amigos que estavam correndo, passavam lá. Enfim, era um ponto de encontro mesmo, assim, bem aleatório, e não tinha uma regra. Às vezes eu estava trabalhando, não ia, eu estava viajando, não ia, era aleatório, não tem uma data certa, e faz tempo que eu não faço exatamente. Sim. Tenho tido muita viagem fim de semana e trabalho, e às vezes eu estou cansado também, aí eu vou ficar em casa de boa. Mas foi um momento que movimentou aí algo só legal. Seu, né? Uma assinatura sua também, do exatamente. Alexis. E era legal porque as pessoas levavam coisas, levavam comida, levavam croissant, sabe? As crianças. Chegavam lá, as crianças sobem na Kombi, tem um rack lá em cima, iam brincar, desenhar, iam brincar na mata ali, porque no Parque dos Poderes ainda tem bastante reserva, iam entrar, explorar. Então foi legal, ainda teremos mais edições. Certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Alexis Prapas, no programa Personalidades. Você, além de ser um super profissional aí, com uma carreira consolidada, né, uma participação aí muito boa, retratando o Mato Grosso do Sul também, e também no mercado publicitário, e além de tudo é uma pessoa muito bonita, com um coração muito bom. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo reconhecimento, uma honra estar aqui, né, deixar registrado nessa minha história aí, minha trajetória. E fico feliz, assim, de ver que tem pessoas que reconhecem isso, e eu sempre penso que a gente está sempre no meio do caminho, o caminho nunca acaba, né? Ainda tem muita história para escrever, muita coisa para fazer, tem muita ideia, muito projeto ainda para o nosso estado, quero divulgar mais a parte da natureza, quero fazer um livro ainda do estado, então tem muita ideia, muita água para rolar ainda. Então a gente vai voltar a conversar. Com certeza. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E esse foi o programa Personalidades, contando um pouco a história do fotógrafo Alexis Prapas. Não deixe de compartilhar o nosso link com seus amigos, familiares, porque isso aqui também é a história de Mato Grosso do Sul. E não deixe também de acompanhar a programação da TV Alemes no YouTube e nos nossos canais aí abertos e fechados na televisão. Um beijo para vocês, até a próxima.